Oi, pessoal, tudo bem? Oitavo ano B, como é que vocês estão? Espero que todos estejam em casa. Eu também estou na minha casa, me protegendo, né, dessa pandemia que nós estamos passando, lamentavelmente, no primeiro ano que nós estamos juntos. Mas eu vou disponibilizar para vocês semanalmente uma videoaula para a gente poder dar andamento na matéria e mesmo vocês em casa poderem ter um pouco de contato comigo e eu ter um pouquinho de contato com vocês. Então vamos nos atentar para alguns recados que eu tenho. Primeiro eu vou deixar meu e-mail aqui disponível para vocês. Caso tenham qualquer tipo de dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Manda e-mail que eu respondo assim que for possível. E também quero que vocês escrevam o nome de vocês completo nos comentários, tá bom? Pra gente que vai contar como presença da aula de vocês dessa semana, tá bom? Nós vamos corrigir as questões que foram disponibilizadas através do Google Classroom, para que não haja nenhum tipo de dúvida em relação à matéria da América. Eu vou passar a correção agora e na próxima semana nós vamos iniciar a matéria nova, tá bom? Então espero que vocês estejam bem. Podem fazer comentários aí embaixo e a gente vai tentar interagir o máximo que for possível. E semanalmente eu vou disponibilizar essa videoaula para a gente bater um papo, conversar e estar, mesmo distantes, um pouquinho juntos, tá bom? Eu abri aqui a atividade de vocês para a gente poder fazer a correção e eu deixei a opção das questões ficarem de maneira aleatória. Então, eu vou iniciar lá pela questão um, tá bom? Que aí foi aleatoriamente para vocês, né? Mas aqui a gente começa pela um. Vamos lá. Selecione dois países que não pertencem à América Latina. Então, aqui eu coloquei um mapinha, né, da América inteira, e vocês precisavam localizar a América Latina e verificar quais países que não pertencem a ela. Eu abri alguns mapas aqui para a gente poder verificar onde que fica a América Latina. Aqui é uma imagem do Google Earth, que aqui é a imagem de satélite, como ela realmente é, né, no globo. E eu achei interessante a gente ter contato com essa imagem, apesar daqui a gente ter uma dificuldade grande de identificar, né? Aqui dá para ver que é o Brasil, né? América do Sul, aqui América Central tá embaixo dessas nuvens aqui e a América do Norte aqui em cima. Vamos pegar então um mapa melhor aqui para visualizar. Aqui temos um mapa já destacado da América Latina. Então, aqui nós temos os Estados Unidos, aqui o Canadá, a Groenlândia, aqui pequenininha, aqui o México, aqui a América Central e aqui a América do Sul, que é onde fica o Brasil, certo? E em verde nós temos a América Latina. Então, aqui, melhor ainda, colorido, a gente pode ver os países que pertencem à América Latina. Então, nessa questão aqui que ele pede para falar quais países que não pertencem à América Latina. O México pertence. O México é a partir do México que a gente conta a América Latina. Por que América Latina? América Latina são os países que têm origem da língua latina, que seria o espanhol, o francês e o português, certo? Estados Unidos. Estados Unidos está aqui. Ele é da América do Norte, né, assim como o México, mas ele não pertence à América Latina. Lá se fala o inglês, que é uma língua anglo-saxônica. Então seria os Estados Unidos, o Brasil. O Brasil pertence à América Latina também, tá aqui. O Canadá. O Canadá está acima dos Estados Unidos. Então, no caso, ele também não pertence à América Latina. O Canadá, lá se fala inglês e francês também, mas ele não pertence à América Latina, certo? Então, essa era a resposta correta: Estados Unidos e Canadá. Vamos para a questão 2. Sobre a localização da América Latina, é correto afirmar que
Está no hemisfério ocidental, abaixo do Trópico de Câncer. B. Está no hemisfério ocidental e não passa a linha do Equador. Está no hemisfério oriental, abaixo da linha do Equador. Está no hemisfério ocidental e por ele passa o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. E está no hemisfério oriental e por ele passa o Trópico de Câncer e a linha do Equador. Tá, professora, mas o que é isso daqui? Vamos lá. O hemisfério a gente divide em dois, como eu abri aqui para você. Através do quê? Desse meridiano de Greenwich. É uma linha imaginária, não é uma linha que realmente existe. Ela foi criada para que a gente possa se localizar melhor no planeta Terra, certo? Então, aqui, o Ocidente está em azul, que seria a América, que está aqui, a Groenlândia, alguns países da África, né, que pega esse dentinho aqui, e ele passa exatamente em cima da Inglaterra. Então a Irlanda fica para cá e uma pontinha aqui da Inglaterra. O resto fica no Oriente. Então vamos pensar, América Latina, que seria o país aqui, né? O México está aqui e abaixo dele a América Central, ele está totalmente em azul, ou seja, totalmente no Ocidente. Então vamos voltar lá na questão. Está no hemisfério ocidental, certo? Ocidental. Então, se está oriental, já não é. Então, nós sabemos que a C e a E com certeza não é. Então, vamos ver as outras linhas. As outras linhas imaginárias, além do meridiano de Greenwich, que é esse daqui, nós temos as outras linhas imaginárias, que seria o Círculo Polar Ártico, que passa aqui, lá, que vai deixar a Groenlândia lá para cima, o Trópico de Câncer, que passa aqui em cima do México, vocês estão vendo? A linha do Equador, que passa no Brasil e alguns países vizinhos aqui, na América Latina já, tanto aqui quanto o Trópico de Câncer também passa na América Latina, e o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio também passa pela América Latina, ou seja, a América Latina fica localizada no Ocidente e por ela passa o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Vamos voltar lá na questão. Então a questão é essa daqui, ó. Está no hemisfério ocidental e por ele passa o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Essa é a questão correta, certo? Vamos para a questão 3. Questão 3 e a 4 são questões dissertativas que eu coloquei para vocês aí. Tudo isso, gente, está aqui, ó, nessas aulas, tá? Eu só estou fazendo a correção, só estou reforçando. Então vamos lá. Cite ao menos 3 povos que habitavam a América Latina antes dos europeus ocuparem a região. Então isso foi dito lá na aula e eu vou reforçar aqui para vocês. Os incas, eles moravam aqui na cordilheira, né? Os incas ocupavam essa América do Sul. Os astecas ocupavam a América Central e uma parte do México, e os maias ocupavam o México também. Então, esses 3 povos são os mais conhecidos, foram mais estudados, eram sociedades enormes. E aqui no Brasil nós temos vários povos que inclusive existem até hoje, os tupinambás, os caiovás. Vocês podem ter os tupis, os guaranis. Vocês poderiam ter usado qualquer um desses povos para colocar aqui 3 povos. Os mais conhecidos, o que a gente mais estuda, são os incas, os maias e os astecas. Mas existem vários povos ali na América do Sul e na América Latina que também poderiam ser usados aí, tanto tribos brasileiras quanto tribos venezuelanas,
dos outros países que pertencem. Aí caberia até uma pesquisa, de qualquer forma, na aula o professor também citou algumas tribos, né, brasileiras. Então, tudo isso eu considerei correto. Bom, o que aconteceu com esses povos após a chegada dos europeus? Eu percebi que alguns alunos copiaram do Wikipédia, da internet, e eu considerei errado porque eu queria que vocês respondessem de acordo com a aula que foi dada, certo? Que eu deixei aqui, que era para assistir às aulas e responder de acordo com a aula. Então, o que aconteceu com os povos após a chegada dos europeus? Eles foram dizimados, né? Quando os espanhóis chegaram ali pelo México, na América Latina, eles batalharam contra os maias e ganharam. Os maias já estavam em declínio, já era um povo mais, já estava bastante fragmentado, e eles foram descendo aqui pelo México e encontraram com os astecas ali. Eles também guerrearam e ocuparam o território, né? E aí eles foram descendo aqui pela América Latina até chegar aqui no Peru, que é onde ficavam os incas. E ali também eles tiveram uma batalha e também dizimaram a população. No Brasil, os portugueses, quando chegaram aqui por Porto Seguro, mais ou menos por aqui, eles também tentaram escravizar os indígenas brasileiros, não deu muito certo, então eles foram ocupando as regiões e os índios foram fugindo para dentro do Brasil, e até hoje existem alguns indígenas, mas a maioria deles foi exterminada, né? Nós sabemos aí que foi uma ocupação muito brutal, e o tipo de arma que os europeus eles tinham eram muito mais eficazes do que os armamentos indígenas. Então, eles dizimaram completamente essa população, certo? Tentaram escravizar, não deu muito certo e acabou matando bastante. Hoje existe uma discussão enorme dos indígenas para manter seus espaços que ainda foram preservados, mas ainda assim é muito difícil. A gente sabe que em algumas regiões ainda há bastante guerra entre os fazendeiros, principalmente, e os indígenas, que até hoje há batalhas por dentro do Brasil. Questão 5. Em qual continente é considerado o berço da civilização humana? Essa questão ela foi trabalhada na aula também, que eu passei para vocês, né, ali os vídeos. E essa questão é a África. A África é considerada o berço da civilização. Então, a teoria, eu vou mostrar aqui no Google Earth, há uma teoria de que aqui está a África. Que aqui no continente africano, eles foram ocupando da África, foram subindo aqui para a Europa, para o Oriente, aqui a Índia, a China. E aí aqui em cima tem um estreito de Bering que eles passaram para a América. Olha que interessante. Aqui no Google Earth fica um pouco ruim de ver, mas é através desse estreito aqui que os povos foram ocupando o continente americano. Mas o berço da civilização é considerado a África, tá? O continente é africano. Vamos para a sexta questão. Sexta questão. Na América Latina existe um país que se localiza na América do Norte. Ó, eu já falei isso lá no início. A América do Norte, ela inicia aqui, ó, no México, o mesmo país que inicia a América Latina. Então, o país que se localiza na América do Norte e pertence à América Latina é o México, certo? Então, aqui. A sétima e última questão. Das opções abaixo, qual o local de maior vazio demográfico? Óbvio, né? Dentro da América Latina, né? Que eu tô falando. De qualquer maneira, a única cidade que não pertence à América Latina aqui é Nova York, que se localiza nos Estados Unidos. Mas tudo bem.
A Nova York também é uma cidade extremamente populosa, né? Assim como São Paulo e Rio de Janeiro. Então aqui a gente já sabe que há uma grande população, é muito populoso. Então com certeza não seriam esses três aqui. A gente fica entre o deserto do Atacama e a Amazônia. E a resposta correta é o deserto do Atacama, que lá não há vida, não há nenhuma pessoa morando lá, porque é um lugar inóspito. Enquanto que na Amazônia ainda temos alguns povos morando lá, certo? Então, o maior vazio demográfico dessas cidades e desses locais aqui seria o deserto do Atacama, certo? Então, essa é a correção da atividade de vocês, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição no meu e-mail. Aqui tem o meu e-mail ou também o e-mail que eu deixei no início do vídeo para vocês, tá bom? Que tá lá, é o mesmo que esse daqui. Vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Tenham uma boa semana e fiquem em casa.